bem Legal. desenhado. Cara, é Pessoal, muito bacana. posso aproveitar para fazer uma pergunta aqui do André Kovadlov? Opa! Ele diz o seguinte: nos últimos anos, a indústria do cinema tem perdido para dos games. A Netflix tem gamificado alguns dos seus conteúdos. E ele pergunta, seguindo essa lógica, vocês acham que o cinema, em algum momento, vai trazer esse mesmo tipo de pensamento de gamificação, né, para essa indústria? Antes de responder, a Netflix agora vai entrar em games, né? Vai. Ela anunciou que ela vai colocar, inclusive... vem com essa proposta, inclusive, de estúdios independentes também colocarem ali alguns jogos, cara, dentro da plataforma dela, assim. Na verdade, é o seguinte, eu acho que... assim, é uma visão minha, né? Mas ele perguntou pra você. Mas é o André? Como é que é o nome dele, Focas? André Kovadlov. É o André? O André, eu acho que assim, quando a gente compara filme, indústria de cinema, de música, né, com game, eu acho que assim, por mais que seja uma maneira interessante da gente dar a dimensão, né, da indústria, eu acho que a gente está comparando maçã com banana, né? Mas eu acho que assim, o que eu acho que é interessante a gente pensar dentro dessa indústria é que é o seguinte, né? Vamos pensar, começo ali dos anos 70, nos anos 70, nos anos 80, que seja, você tinha lá um filme do Batman, um quadrinho do Batman, e faziam o jogo do Batman. E hoje você tem o jogo do Resident Evil e fazem o filme do Resident Evil. Você né? começa a ter, sei lá, o Pokémon, por exemplo, ele nasceu, se não me engano, como desenho, foi pra game, estourou mais em game, né? Hoje é uma indústria de dezenas de bilhões. Sim. Você começa a ter algumas coisas que nasceram no game agora que foram pro cinema, mas essa transição ela é muito falha, né? O melhor exemplo disso é o da Atari, né? Que a gente não contou, uma história super conhecida Do também. ET, né? Do ET, né? Que os caras fizeram... Assim, os caras deram muito pouco tempo para ser desenvolvido, né? E para piorar, os caras fizeram uma outra burrada que é o seguinte... Eu não lembro quantos Ataris tinham na época vendido. Era mais jogo, Era mais ou menos cartuchos do que mas console. assim, eles fizeram, se não me engano, 6 ou 7 milhões de jogos, porque naquela época você tinha que fazer o cartucho, né? Então não é que nem hoje que as pessoas vão baixando os aplicativos lá na loja, né? O cara tinha que fazer o cartucho, que nem música antigamente eram as bolachas de plástico, né? E eles fizeram acho que 6 milhões, venderam 2,5 mais ou menos, que é bastante. O jogo era tão ruim que metade foi devolvido e encalhou mais uns 2, 3 milhões, entendeu? Os caras jogaram no lixão, né? E aí teve toda essa história que virou uma lenda urbana que depois foi comprovada, que os caras enterraram, não foi só do ET. Sim. Aliás, Eles enterraram um monte tem um de... documentário, né? Inclusive que são os caras Tem indo um documentário atrás. que, se não me engano, foi patrocinado pela Microsoft para lançamento de alguma coisa do Xbox, que eu não lembro. Esse documentário tinha na Netflix, cara, esse documentário, não sei se está ainda, que é os caras, assim, eles vão até o lixão, onde supostamente estava, e os caras desenterram lá, e realmente, cara, Eles fazem um trabalho de arqueologia lá. Não, os caras desenterram, eles acham, né, os jogos, realmente, assim, eles acham ali, mas sim, é isso que você estava falando, cara, o jogo foi feito por um cara, o cara teve 2 semanas para fazer o jogo. Acho que eram né? 2 meses, sei lá, era um prazo muito ridículo. Mas a história do cinema, acho que tem uma outra coisa que vale a pena comentar, que é o seguinte. Eu e o Focas, a gente vê bastante isso na impressão 3D. A impressão 3D, ela, alguns anos atrás, ela chegou a ter uma maturidade e uma escala que passou a atrair outros cérebros, tá? Então, o que acontece? Você tem... o ser humano, ele entende muito de plástico. Ele entende muito de física, ele entende muito de química, ele entende muito de um monte de outras coisas, de mecânica. A hora que a indústria de impressão 3D cresceu a um tamanho que esses caras começaram a falar, opa, essa indústria aqui está se tornando interessante, você começa a vir as pessoas e empresas que entendem dessas outras coisas correlatas, trazendo a sua inteligência. Então, por exemplo, você começa a ter um monte de impressoras com novas tecnologias de física, de química, né, de material, etc. e tal, e aí a evolução explodiu, né? Obviamente que isso também é acompanhado por patentes que venceram, né? E eu acho que quando a gente fala de cinema, ainda que a indústria de games ela seja maior já do que a indústria de cinema há décadas, agora que você começa a ver pessoas que estão aí de um lado ou de outro, que começa a fazer sentido esses caras migrarem e atuarem. Sim. Porque há 20 anos atrás, um cara que era um redator de cinema
putz, até dá pra trabalhar, mas aonde, entendeu? Sim. Vai fazer um Red Dead Redemption? Sim, sim. É um ou outro, entendeu?